Queria que você falasse sobre o jogo, a apresentação do Náutico, mas se fosse possível, avaliasse também as apresentações do Jean. Como você tem avaliado, o que é que tem achado, e se é a posição que você tem foco no mercado, com a diretoria, que é um centroavante. Boa noite. Boa noite. Acredito que foi um jogo muito equilibrado, né? Muito disputado. Eles vieram numa formatação do 1-4-1-4-1, com uma trinca ali no meio, fechando bem, esperando nós num bloco médio, né, intermediário ali para explorar os contra-ataques. E acredito que tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo para criarmos algumas ocasiões, né, de termos uma circulação melhor, de termos uma posse melhor ali na nossa iniciação. Senti um pouquinho de dificuldade nisso, embora tivemos acho que 2, 3 bolas com o Gabriel e o Berguinho, né, chegando pelo lado, né, fazendo a jogada de fundo ali, buscando o Jean, buscando essa situação de pisarmos um pouco mais na área ali com o Paul também, na verdade. Então acho que sentimos um pouquinho disso. Na segunda etapa não, voltamos melhor, voltamos pressionando, tivemos oportunidade, né? Mangabeira chutando, Vinícius fazendo uma grande defesa, algumas situações de bola parada, a situação do lance do gol do impedimento, né? Não sei dizer se estava ou não estava, né? Não vi ainda, então não dá para nós falarmos. Então acredito que faltou um pouco mais de eficiência pelo lado ali, foi um jogo muito mais truncado. Aí chegou aos 25, 30 minutos, acho que ficou um pouco mais aberto, né? Eles tendo um pouquinho, né, de tentar explorar contra-ataque, nós também, quando recuperávamos essa bola, de colocarmos uma velocidade maior, e não tivemos de novo, né, a oportunidade de fazer algumas alterações dentro do que nós planejaríamos, porque o Jean pediu, né, a substituição. Quando ele pediu, e o Paul também, né, falou que já estava, né, que se dedicam muito naquela função, esgotado, o Gabriel também. Então nós tivemos que fazer a mexida, como não tínhamos um 9 no banco. Alisson se sente mais confortável jogando aberto. O Matheus já havia feito isso, se colocou à disposição, né, então muito bom isso do atleta. Colocamos ele ali. E aí tentamos, né, ter o Matheus mais próximo para que a bola pudesse chegar, ter uma finalização, alguma coisa do tipo assim. Coisas que acabou não, de repente, tendo tanta oportunidade para isso, né? Então faltou isso, mas do modo geral, assim, foi jogo típico de duas grandes equipes, de duas grandes camisas, que são jogos bem equilibrados. E o Jean, ele se dedica muito, ele se entrega muito, né? Pouco a pouco ele está conhecendo e vai se adaptando. Marchiori, boa noite. Boa noite. São 2 perguntas. A primeira é sobre a questão que você falou do camisa 9. Né? A gente viu o Náutico sem esse homem referência. A pergunta é, o Náutico está sentindo a falta do Jael? Né? E a outra pergunta é, após a partida, alguns torcedores começaram a vaiar. O que é que você avalia sobre a questão dessas vaias também? Obrigado. Já falei desde o princípio que nós chegamos aqui, o campeonato não é fácil, não tem só a nossa equipe, nós temos que ter tranquilidade. Né? Estamos ali, seguimos dentro do G8, pontuamos contra um grande adversário, contra um grande elenco. Sabemos disso, cada um agora joga por uma coisa muito grande nesse campeonato. Então os jogos não vão ser fáceis, não vamos ter facilidade de modo algum, né? Então temos que ter equilíbrio para esses momentos e estarmos ali dentro do bolo ali, que é importante. O torcedor, aquilo que eu falei, né, o anseio, a ansiedade para que as coisas aconteçam, para que você ganhe todo jogo, nós também queríamos sim esses 3 pontos, mas foi um jogo muito disputado, muito igual, uma entrega muito grande da nossa equipe quanto da deles, de ambos os lados. Então é assim mesmo, né? Em relação à situação do 9, é assim, a lesão do Jael que faz nós pensarmos em termos, né, essa necessidade, né? Porque nós tínhamos ele e o Jean. Hoje, por exemplo, o Jean saiu, nós ficamos sem ninguém, ficamos sem opção. Mas isso, estamos atentos ao mercado, mas não está fácil, né? Então, assim, muitos atletas não querem vir, muitos atletas não se disponibilizam, muitos atletas o valor não existe. Atleta do mercado agora de fora, você tem que pensar muito, porque esse mercado, final de maio, mais ou menos, que acabou, né? Então, o cara poderia estar de férias, isso, até uma retomada, uma parte física. Então, assim, nós estamos trabalhando, né, com o que temos e correndo atrás, né, do mercado, das oportunidades, mas que sejam oportunidades palpáveis, né, leais, concretas, porque senão também não adianta nada.
Boa noite, professor. Boa noite. O que, na sua avaliação, preocupa no sentido de, para sequência, claro, do que preocupa nessa dificuldade de criar, né? Lógico que tem um adversário do outro lado, mas o Náutico teve muita dificuldade de criar e também de aproveitar as chances criadas. O que isso preocupa para a sequência da temporada, para a sequência de jogos que o Náutico vai ter nessa reta final de primeira fase? Boa noite, obrigado. Eu digo assim, o jogo passado, anterior, nós criamos e tivemos a felicidade de convertermos, né? Então eu acredito que pouco a pouco isso, e esses jogos são assim. Nós temos hoje, com algumas infelicidades de lesão, um elenco numericamente pequeno. Então isso faz com que você não tenha algumas, né, alternativas diferentes para algumas mudanças. Mas é como eu sempre estou deixando claro, a diretoria, está todos nós sempre antenados, correndo atrás para buscarmos isso. Porém, as oportunidades não estão fáceis. Então, dentro disso, tem jogo que você vai pegar uma equipe como essa veio, né, de uma forma mais reativa, para se defender mais, para isso, que ela vai congestionar ali. Hoje, esse um ponto também para eles foi muito importante pela situação do campeonato. Então, nós queríamos ter isso. Falta isso que eu falo. Esse tipo de jogo você tem que ter a competência. Se você tiver meia oportunidade, nessa meia você tem que fazer. E aí são momentos do jogo, circunstâncias, né? Mas vamos seguir trabalhando que as coisas vão acontecer. Marchiori, boa noite. Boa noite. Me permita voltar à questão da reação da torcida, porque ela foi muito forte hoje após o jogo. Inclusive, um torcedor acabou jogando um copo ali quando você estava saindo para o vestiário, de bebida, água, não sei identificar. Mas, assim, tu acredita que essa reação da torcida se deve apenas a não ter conquistado os 3 pontos em casa ou vem muito do rendimento do Náutico? Não, eu acredito que o rendimento, nós tivemos um rendimento normal, bom hoje, de um jogo, de um nível de equilíbrio de ambas as equipes de camisetas pesadas, né? Agora, infelizmente, isso nós ficarmos falando, eu acredito que quem faz isso não é o verdadeiro torcedor, né? Eu acredito que o nosso futebol tem perdido imensamente o respeito por isso. Né? Algumas pessoas vêm para se desabafar para isso, com uma situação que não é legal, onde o clube está lutando, o clube tem a sua necessidade, o clube está precisando de apoio, na verdade. Deixar claro, não foi o Fernando Marchiori que colocou o Náutico nessa situação. Desde que nós chegamos aqui, pelo contrário, nós estamos brigando para devolver o Náutico com muita dignidade, com muito trabalho, junto a esses atletas, a staff, a diretoria, a todos nós, ao nosso verdadeiro torcedor para isso. Agora, a chateação deles, todos nós somos o primeiro a ficar, né, insatisfeito quando a gente não ganha, né, triste quando isso acontece. Mas a entrega do nosso time hoje tem-se um adversário do outro lado e foi um jogo de equilíbrio. Então é isso. Nós temos que entender que nós não temos um super time, né, uma super equipe. Nós temos uma equipe forte e equilibrada, porém é como nós estamos falando, numericamente em algumas posições nós estamos, né, tendo dificuldade. Jael lesionou, nós não temos ali hoje um 9 de reposição. Hoje, coitado do Divan, saiu lesionado, né? Então assim, olha quanto isso, o Dieguinho machucou, nós só estamos com o Renan na lateral. Então todos essas dificuldades nós precisamos sim do verdadeiro torcedor para apoiar, né? Eu entendo sim, claro que quando não ganha, se tivéssemos feito uma má partida, tudo bem, mas não foi. Foi uma partida brigada, guerreada, daqui a pouco foi uma partida que não teve uma margem vistosa muito bonita por conta da competitividade que exige a Série C. Professor, boa noite. Boa noite. A preocupação agora serão 5 jogos, né? São 5 finais. E aí muita gente falou também, o Náutico empatou com um time que estava na zona de rebaixamento. Assim como o Náutico empatou com o América de Natal aqui, o São Bernardo também empatou com o América de Natal dentro de casa. Então essas 5 finais que o Náutico tem agora, o senhor já vê um planejamento, o próximo jogo é importantíssimo, ou são 3, 4, 5 jogos que o senhor pensa aí, tem que ser esses daqui os fundamentais, ou o senhor já está... Não, vamos esperar jogo a jogo, como é que o senhor está pensando nessas 5 finais? Não, é jogo a jogo como nós estamos, não temos isso.
né? Hoje nós somos a 23 pontos, né? O 9º colocado tem 19. Então nós temos uma margem ali. Não é que nós estamos se apegando a essa margem, mas conquistamos ela e é jogo a jogo. Então você tem que jogar com ela nessa fase final. Importante é nós chegarmos na última rodada dependendo de nós. É sempre isso que eu falo. Claro que o que todo mundo sempre quer é adiantar os processos e conseguirmos o quanto antes uma classificação. Mas muitas vezes, com tantas dificuldades, com tantos problemas nesse sentido, e não acaba acontecendo assim, não é verdade? Então acho que pouco a pouco as coisas estão, a equipe está encarando e encarnando o que é realmente a Série C, competindo bastante, duelando bastante, né? Então isso é muito importante. A entrega desses atletas está sendo fundamental para isso. Agora, com pouco a pouco, com serenidade, com a cabeça sempre no lugar, nós vamos, né, seguirmos aí as 5 finais que temos. Marchiori, boa noite. Voltando à questão do mercado, no ano passado tu conviveu com esse período de janela de transferência também, né? E aí, essa semana agora vai encerrar o período nas séries A e B, né? No dia 2 de julho. E aí eu queria saber, na tua visão, se esse fato de encerrar a janela nas séries A e B facilita para o Náutico de alguma forma no mercado. E também, se você puder falar, pelo que a gente sabe, o Joécio tem negociação avançada, o zagueiro. O próprio presidente Sampaio Corrêa confirmou, então acho que é um nome que está chegando no Náutico nos próximos dias aí. Obrigado. Imagina, é assim, o problema do futebol hoje, que não é problema, eu acredito que é uma readequação quando se tem janela, né? Você precisa se reorganizar muitas vezes desde o princípio. Por quê? Porque quando daí você monta o elenco, você fala assim, ó, eu vou fazer um investimento X agora e deixo o Y para mim no decorrer, né, alimentar, ver as carências, que tudo isso é prudente por conta do quê? O princípio de ano, muitas vezes, né, estadual, muitas vezes isso, o orçamento, a parte orçamentária, ela é mais difícil, ela é mais, né, dificultosa para essa situação. Então agora nós não temos, né, essa visão também que vai facilitar, porque esses clubes de Série B e Série A, se eles não conseguirem repor, eles não vai haver liberação também por elenco deles, porque tem ainda mais 19 jogos também para esses clubes, onde entra lesão, onde entra desgaste, viagem, cartões. Então automaticamente nós não temos essa facilidade. E a realidade agora é atletas que, na sua grande maioria, estão saindo, né, de uma eliminação de uma Série D. É isso que é a realidade agora. Um caso ou outro pode acontecer de uma Série B, alguma coisa assim. Mas eu creio que é uma coisa muito pontual. Não vejo, assim, grandes opções por isso também não. Marchiori, boa noite. Boa noite. Como é que você avalia o Náutico no aspecto físico para buscar a próxima partida, né, fora de casa contra um Operário? Nessa partida que o Náutico teve uma certa dificuldade, especialmente no final, para buscar esse abafa para vitória. Você coloca isso também no aspecto físico e como é que você avalia, né, para essa sequência? Não, eu acredito que, assim, esse aspecto físico, nós estamos dentro de um equilíbrio. Eu acredito que começa a entrar muito mais a somar junto com esse aspecto físico a parte mental, né? Aquela parte que você quer fazer o gol, que você precisa ganhar, que você quer ganhar. Então, muitas vezes, essa parte emocional, essa parte psicológica, ela acaba também afetando um pouquinho. Então é aí que nós temos que ter esse equilíbrio para, juntamente, em conjunto com a parte física, nós suportarmos, né, toda essa situação, mas a equipe vem suportando.